Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, professor de matemática. Vamos para mais uma aula, dessa vez falando sobre números complexos, tá? Lembra que essa aula é a aula de número 2 do nosso projeto Transformando Vidas. Pessoal, quem não assistiu à primeira aula, eu vou deixar o link disponível aqui na tela, no canto direito da parte superior, certo? Com relação à aula 1. Então dá uma assistida nessa aula 1 para vocês ficarem ligados aí no que ocorreu dentro dessa aula, tá? Só para dar um spoiler, então na aula 1 foi abordada conjuntos numéricos. E na aula 2 nós vamos falar sobre conjunto complexo, dos números complexos, beleza? Simbora para a aula. Então, para iniciar essa aula, nós vamos começar com esse problema, que foi cobrado aí no IF de Alagoas 2017, que ele traz uma equação de segundo grau incompleta e pede o conjunto de solução, tá? Então, um aluno tinha feito uma pergunta para mim, se raiz quadrada de menos 4 tinha solução, tá? E eu falei para ele que no conjunto dos reais, isso aqui não é válido, porque você não tem como multiplicar um número duas vezes que o resultado dele resulta em menos 4, certo? Mas nos complexos isso aqui é válido. Por quê, professor? Porque nós temos uma unidade imaginária que ela é representada por i ao quadrado, tá? Ela equivale a menos 1. Então isso aqui é chamado nos complexos, no conjunto dos complexos, de unidade imaginária. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que menos 4 eu poderia escrever assim, ó, menos 1 vezes 2 ao quadrado, tá? Lembre que 2 ao quadrado, isso aqui vale 4. E onde tem menos 1, eu poderia substituir, ó, por i ao quadrado, 2 ao quadrado, certo? Então, observe como os dois expoentes eles estão idênticos ao índice da raiz. Eu posso dividir aqui todo mundo por 2, e aí fora da raiz nós teríamos 2 vezes i, certo? 2 vezes i, ele é um número complexo, que eu vou falar mais adiante aqui sobre a estrutura do número, tá? Então, seguindo essa lógica, né, de resolução, que até um aluno tinha ficado querendo se aprofundar sobre números complexos, eu falei para ele que iria gravar uma aula, e justamente essa aula que eu vou disponibilizar. Então vamos lá. Então na equação, ó, nós temos o seguinte, ó, x ao quadrado mais 625, isso aqui é igual a zero. Então nós temos aqui uma equação de segundo grau incompleta, onde eu vou somar a ambos os membros aqui menos 625, e daí nós vamos ter essa equação nesse formato aqui, ó, quando eu somo a ambos os membros 625 negativo, o 625 do primeiro membro vai ser eliminado, tá? E aí do outro lado da igualdade vai ficar menos 625 somado mais zero, então nós vamos ter 625. Se eu passo para se eu aplico a ambos os membros aqui raiz quadrada de 2, nós chegamos a essa ideia aqui, ó. Então nós vamos ter, ó, mais ou menos raiz quadrada de 625. Professor, como é que eu posso fazer essa solução? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos reescrever, ó, 625 de uma outra forma. Então vai ficar assim, ó, mais ou menos, vou ficar menos 1 vezes 625, certo? Ó, 625 é a mesma coisa de você reescrever ele como uma potência. Então você pode escrever ele assim, como 25 ao quadrado, beleza? Então, como eu tenho que a unidade imaginária vale i ao quadrado, ó, eu vou substituir onde tiver menos 1 por i ao quadrado, certo? Que é a unidade imaginária. E aí nós vamos ficar com essa ideia aqui dentro da raiz, ó, i ao quadrado vezes 25 ao quadrado. Como os dois expoentes estão com o mesmo valor do índice da raiz, a gente divide todo mundo aqui por 2. Então, fora da raiz, nós vamos ter, ó, mais ou menos 25 vezes i, certo? Então, 25 vezes i pode ser um número positivo ou negativo. Então, a solução
dessa questão é uma solução de um número complexo, que nós vamos falar aqui mais à frente, que isso aqui é um número complexo imaginário puro, tá? Que daqui a pouco eu falo para vocês, a gente desenrola aí a estrutura algébrica do número complexo. Então, ó, alternativa correta, letra D de danado, tá? Então essa é a nossa introdução para falar sobre números complexos, beleza? Dando continuidade a essa introdução de números complexos, nós precisamos conhecer aqui, né, as potências de I. Então, eu vou fazer uma explanação aqui para vocês sobre essa potência de I. Então, vamos lá, vamos conhecer. Pessoal, lembre, quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Ó, dá uma curtida aí no vídeo, compartilha esse vídeo com os colegas, com os amigos, tá? Deixa seu comentário, tá? Comenta, tá? Faz aí uma autocrítica nesse vídeo e se tiver a fim de algum conteúdo, de ver alguma aula que eu possa gravar, pode deixar nos comentários aí que eu leio e tento gravar. Vamos lá. Então, falando aqui sobre as potências de I, potências de I, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu devo saber é o seguinte: todo e qualquer número elevado a zero, isso aqui vai ser sempre 1, certo? Ó, então, I elevado a zero, isso vale 1. Beleza. I elevado a 1, isso aqui vai ser o valor de I, certo? Ó, I ao quadrado, aqui eu tenho a unidade imaginária, isso vale, ó, menos 1. I ao cubo, professor, isso vale quanto? I ao cubo é a mesma coisa de você escrever como sendo I ao quadrado vezes I, certo? Onde I ao quadrado vale menos 1. Então, se eu substituo I ao quadrado por menos 1, multiplicado por I, isso vai ser equivalente a menos I, tá? Eu vou desenvolver essas potências de I mais um pouquinho aqui para vocês entenderem uma lógica. Então, vamos lá. I a quarta é a mesma coisa de você escrever como sendo I ao quadrado vezes I ao quadrado, continua sendo I a quarta, tá? Lembre aqui, ó, que eu vou ter a ideia de potenciação, dois números escritos em mesma base, numa operação de multiplicação, eu conservo a base e somos expoentes. Então, eu posso escrever I a quarta como sendo I ao quadrado vezes I ao quadrado. E I ao quadrado vale menos 1. Então, se eu substituo aqui onde tem I ao quadrado por menos 1, menos com menos na multiplicação, isso aqui é mais, então isso aqui passa a ser 1. Tá? Vamos lá. E a quinta? E a quinta é a mesma coisa de eu escrever como sendo I a terceira vezes I ao quadrado. Então, quem é I a terceira? Vale menos I, certo? I ao quadrado vale menos 1. Então, menos com menos aqui dá mais. Então, nós vamos ter o valor de I. I a quinta, certo? Vamos lá. I a sexta, professor? I a sexta, I elevado à sexta potência, a mesma coisa que você escrever como sendo I elevado à quarta potência vezes I elevado ao quadrado. Quem é I elevado à quarta potência? Vale 1 positivo. I ao quadrado, isso vale menos 1. Então, ó, mais com menos na multiplicação dá menos. Então, isso vai ser equivalente a menos 1. E aí, para finalizar aqui, ó, eu vou fazer até I a sétima para vocês entenderem a lógica das potências de I, certo? I a sétima é a mesma coisa de você escrever como sendo I a quarta vezes I elevado à terceira potência. Então, quem é I a quarta? Isso vale 1 positivo. I elevado à terceira potência vale menos I. Menos I multiplicado por 1, nós vamos ter menos I, certo? Pessoal, observe. Nos 4 primeiros termos que nós vamos ter, ó, I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, ó, nós temos um padrão aqui. Ó. O primeiro resultado é 1, depois vem I, depois vem menos 1, depois vem menos I, certo? Da quarta em diante, ó, se vocês perceberem, nós vamos ter essa mesma sequência lógica. Eu vou ter, ó, o primeiro termo passa a ser 1, depois I, depois menos 1, depois menos I, certo? O que é que eu quero mostrar para vocês? Que
a cada 4 elementos das potências de i, ele volta a se repetir, certo? Então quer dizer que, se eu tivesse aqui um exemplo, mais ou menos assim, ó, um exemplo aqui para vocês ficarem ligados aqui. Um exemplo, se eu tivesse aqui, ó, pedindo o valor de i elevado a 81, professor, como é que eu iria fazer isso? É bem simples, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, 81 e vamos simplificar ele. Então quer dizer, eu vou dividir 81, ó, por 4, tá? Por quê? Porque eu estou observando que a cada 4 elementos das potências de i, ele volta a se repetir. Então aqui vai resultar em 2, 2 vezes 4 dá 8, resta 1, certo? Então isso quer dizer, ó, que i elevado a 81, ele vai ser a mesma coisa do que i elevado a 1. Que isso tudo equivale a i, tá? Professor, isso é válido para resolver questões? É, e muito, tá? Então, quando a gente fala aqui de números complexos, se eu não souber essa sequência, talvez você perca uma questão de graça, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma questão para a gente resolver usando essa ideia de potências de i. Então, vamos lá. Simbora para a questão. Pessoal, lembre, ó, dá o like aí, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos. Então, se liga aí na próxima questão. Então, essa questão, ela foi cobrada pelo IF de Alagoas, 2011. Olha o que ele tem aí na questão. Ele pede o valor da potência, ó, de 1 menos i elevado a 10, certo? Então, a questão que foi cobrada aí pelo Instituto Federal de Alagoas. Então, nós vamos resolver ela mais ou menos assim, ó. Então, primeiro eu vou reescrever essa potência aqui de uma outra forma. Eu vou escrever ela assim, ó. Eu vou dizer que 1 menos i ao quadrado vai ser equivalente, ó, a 5. Professor, isso continua sendo potência de 10 elevado a 10? Continua. Aqui eu estou usando uma propriedade de potenciação, ó, que potência de uma potência, separado aqui por chave ou colchete, você multiplica os expoentes. Então isso aqui continua sendo 10, certo? E aí o que nós vamos lembrar aqui? Esse parênteses, eu vou desenvolver ele. Eu vou usar a ideia da potência ao quadrado, tá? O que eu vou lembrar aqui? Uma propriedade para facilitar aqui esse desenvolvimento. Então, ó, todas as vezes que você tiver a diferença de dois termos ao quadrado, isso sempre será assim, ó, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado, certo? Ó, quando eu escrevo esse parênteses desenvolvendo ele, vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro termo, então 1 ao quadrado é o próprio 1, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2i, mais o segundo termo ao quadrado, então ó, menos i ao quadrado vai ficar mais i ao quadrado, certo? Isso tudo vai ser elevado a quem? A quinta potência. Beleza. A partir daqui eu vou lembrar aqui, ó, i ao quadrado vale menos 1. Então, se eu substituo, ó, o valor de i ao quadrado por menos 1, eu posso simplificar, ó, menos 1 com mais 1, certo? Eu posso dividir, subtrair todo mundo aqui. Então, isso aqui vai zerar. E aí nós vamos chegar a essa conclusão aqui, ó. Então, se liguem, ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 elevado a i. Isso tudo vai ser equivalente a quem, ó? A quinta potência. Então, nós vamos desenvolver essa quinta potência. Usando as propriedades aqui de potenciação, eu posso escrever esse menos 2 elevado à quinta e o i também elevado à quinta. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 elevado à quinta potência vezes i elevado à quinta potência. Professor, menos 2 elevado à quinta potência é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. Então, se eu desenvolvo menos 2 à quinta potência, é a mesma coisa de você multiplicar ele 5 vezes, certo? Então, se eu multiplico esse número 5 vezes, isso vale quanto? Então, lembre, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá
32. Então nós vamos ter, ó, que 2 elevado a menos 2 elevado à quinta potência, isso vale, ó, menos 32, certo? E o i elevado à quinta potência é a mesma coisa de você escrever assim, ó, i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i, certo? Ó, lembrando que i ao quadrado vale menos 1, então se eu multiplico menos 1 com menos 1 vai ficar 1 positivo, 1 positivo multiplicado por i, isso aqui vai ser equivalente, ó, a i, certo? Então i elevado à quinta potência, isso é a mesma coisa de i, tá? Então resumindo, então a questão do IF de Alagoas 2011, ela é um número complexo, imaginário puro, menos 32 vezes i, certo? Então a letra correta, ó, letra C de cachorro. Pessoal, essa parte inicial, isso aqui é a introdução sobre números complexos, tá? Vamos lá, galerinha, dando continuidade à parte dos números complexos. Então, o que é que nós precisamos saber? Que os números complexos, certo? Os números complexos, ele é representado pela letra C cortada, certo? Então, quando vocês virem por aí, ó, em alguma questão esse Czinho com esse traço, isso é a representação do conjunto dos números complexos, certo? O que eu preciso saber? O conjunto dos números complexos, ou os números complexos, eles são aplicados em várias situações no nosso dia a dia, certo? Desde os estudos de circuitos elétricos, como os fractais, como mecânica quântica, entre outros, tá? E para isso, nós precisamos entender a forma algébrica, como se comporta dentro do plano, a forma trigonométrica, tá? E saber fazer suas aplicações, tá? Então vamos lá. Então o conjunto complexo, ele é representado, todo e qualquer número complexo, ó, ele vai ser representado, eu vou chamar aqui de Z, tá? Mas eu poderia chamar esse número de qualquer letra, tá? Ele vai ser representado aqui por Azinho mais Bzinho, que multiplica I, certo? Então a representação algébrica de um número complexo, ele vai ser escrito nesse formato, onde, ó, esse valorzinho de A, ele representa a parte real do número, certo? E esse valorzinho de B, ele é a parte imaginária do número, tá? Então, só para a gente relembrar aqui o que foi visto na aula 1. Na aula 1 nós falamos dos conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e falamos dos reais. Então, os reais é a junção desses 4 conjuntos, certo? Os números complexos, ele aborda um pouco mais além, tá? Ele vai um pouco mais além. Então, os números complexos, ele aborda os números reais e a parte imaginária. Então, quer dizer, todos aqueles conjuntos que nós trabalhamos na primeira aula, ele vai estar dentro dos números complexos, tá? Então, o número complexo, ele é muito mais amplo do que os reais, certo? E aí, para isso, nós vamos entender que esse valorzinho de A e de B, ó, ele pertence aos reais. Então, são números Azinho e Bzinho, certo? Ó, eles pertencem ao conjunto dos reais, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso saber? A parte algébrica, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês sobre o número complexo, ela vai ser representada num plano que nós chamamos de plano Argand-Gauss. O que significa isso aqui? Tá? É como se fosse um plano cartesiano. Então, nós vamos ter aqui um eixo, que lá no plano cartesiano a gente chamava isso aqui de x, então eu vou chamar da parte real, certo? Ó, e esse eixo de y, ele vai ser representado, ó, pela parte imaginária, tá? Então, todo e qualquer número representado na forma geométrica, ele vai ser representado, ó, no plano de Argand-Gauss, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, Argand-Gauss. Então, nós vamos trabalhar nesse plano aqui, onde esse plano
nós vamos ter uma parte real e uma parte imaginária. O que eu preciso saber? A parte real, que eu chamei aqui de Azinho, ela vai estar no eixo de x, certo? E no eixo da parte imaginária, nós vamos ter a parte imaginária. Então, ó, todo e qualquer número que ele for representado no plano Argand-Gauss, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Professor, esse número ele pode ser um imaginário puro ou pode ser um número real puro? Pode. Daqui a pouco eu chego a falar sobre isso aí, tá? Então lembre, esse ponto ele sempre será representado por um plano, por um par ordenado, onde o primeiro valor representa a parte real, segundo elemento significa a parte imaginária, certo? O que eu preciso mostrar aqui para vocês, vocês precisam lembrar. Vamos lá. Essa distância do eixo central até um ponto fixo, né, nesse plano, isso aqui nós vamos chamar o comprimento de z, quer dizer, o comprimento do número que eu estou sendo representado aqui. Eu chamei de z, então isso aqui eu posso representar pelo módulo de z, a distância do centro até a localização que foi colocada esse ponto azão, tá? Esse ângulo de inclinação, que nós vamos falar aqui mais para frente, mas já deixando claro, tá? Esse ângulo que eu vou escrever aqui, destacar ele de roxo, essa parte aqui roxa, isso aqui é um ângulo de inclinação, que esse ângulo ele é chamado de argumento, certo? Então nós vamos ter aqui um argumento que eu vou chamar aqui θ, tá? Então isso aqui é um argumento do número complexo. Então quando se falar em argumento dentro de uma questão, vocês vão lembrar que é um determinado ângulo, certo? O que eu preciso que vocês saibam aqui? Vamos lá. Além do ponto que representa aqui um par ordenado, é a representação aqui de um ponto que vai representar um número complexo, eu vou lembrar o seguinte: um número complexo puro. Então vamos lá. Então como é que eu tenho aqui um número complexo real puro, e eu posso ter também um número complexo imaginário puro. Então o que vocês precisam saber é o seguinte: quando se falar em um número real puro ou um número complexo real puro, é quando o valor de b ele é zero, certo? Então isso vai implicar, ó, que quando o bzinho for zero, eu tenho um real puro, certo? Um número real puro. Exemplo, então eu posso dizer aqui um exemplo, ó, eu posso chamar de z igual a 5, por exemplo. Eu não tenho a parte imaginária, a minha parte imaginária aqui é zero, certo? Então esse z igual a 5, isso aqui é um número real puro, tá? Professor, e um número complexo imaginário puro? É quando o valor de azinho, que é a parte real, é igual a zero. Então, quando a parte real for igual a zero, nós vamos ter um número imaginário puro. Exemplo, 5 vezes i. Tá? Isso aqui é um número imaginário puro. Beleza? Quando a gente volta aqui para o eixo do plano de Argand-Gauss, isso implica dizer o quê? Implica mais ou menos assim, ó, se ele for um número real puro, isso implica que ele vai estar em cima do eixo real, certo? O ponto vai estar localizado em cima do eixo aqui de x, que no caso seria do conjunto dos reais, certo? E se ele for um imaginário puro, ele vai estar localizado no eixo de y, na parte aqui imaginária, tá? Então, só para você ter essa noção da ciência. E o que eu preciso saber mais sobre o número complexo para a gente partir para as questões? Então, para a gente ver uma aplicação. Eu preciso lembrar o seguinte, que esse módulo de z, quer dizer, o comprimento de z, ele vai ser dado, o módulo de z, tá? Se eu aplico o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo formado aqui, ó, pela o centro e o afixo, né, que é o ponto A, nós vamos ter o seguinte, ó, a hipotenusa ao quadrado, ele equivale a quem? Ó? A um dos catetos desse triângulo ao quadrado. Então observe que
a distância de 0 até o ponto A, então o Azinho seria A ao quadrado, isso aqui seria um dos catetos, e a outra distância desse triângulo que está sendo formado aqui pelo argumento é a altura do triângulo, que é o valor de Bzinho, certo? Então, mais Bzinho ao quadrado, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem aqui, ó, alguma questão falando sobre comprimento de Z, certo? Que é dado por esse módulo, ele vai ser a raiz quadrada de quem, ó? Dos catetos, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, certo? Então, guarda aqui essa informação, ó, que isso aqui vocês resolvem muitas questões dos conjuntos complexos, beleza? Então, galera, lembre aí de curtir, se inscreva no canal, tá? Marca o sininho aí para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos e vamos para uma aplicação. Vamos ver uma questão aqui sobre essa ideia de números complexos usando a parte algébrica. Conjugado de um número complexo, então cuidado com isso. O conjugado de um número complexo, ele vai ser representado por essa barrinha aqui em cima, certo? Ó, então, tomando como base a representação que eu trouxe aqui acima, certo? Ó, Z é igual a Azinho mais B vezes I. O conjugado de Z, ele passa a ser quem, professor? Passa a ser assim, ó, A menos B vezes Z, certo? Então, o que seria o conjugado de um número complexo? Você multiplica por menos 1, certo? A parte imaginária. Então, se ela tiver positiva, ela vai ficar negativa. E se ela tiver negativa, ela fica positiva. Então, o conjugado de um número complexo, você inverte o sinal da parte imaginária, certo? Então, ó, se liga aqui, ó, tá? Conjugado de Z vai ser Azinho menos B vezes I, tá? Por que aqui vai ser menos, professor? Porque eu estou tomando como base o número complexo que eu representei de forma genérica aqui em cima, tá? O valor de Z, ok? Professor, o que nós precisamos saber mais sobre os números complexos? As operações. Falando sobre operações com números complexos, o que nós precisamos saber? Então, vamos lá. Então, nós vamos ver aqui as operações com números complexos. Então, nós vamos trabalhar as 4 operações com números complexos, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos formar aqui, tomar como exemplo, 2 números complexos. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu vou chamar aqui Z1 representando o primeiro número complexo. Vou chamar aqui 2 mais I. E Z2 como sendo o meu segundo número complexo, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 3 mais 6I, certo? Então, vamos ver aqui a ideia da adição. Na adição e subtração de números complexos, qual é a ideia aqui? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, certo? Então, se eu tivesse aqui, ó, somando Z1 mais Z2, o que eu iria fazer? A parte real, professor, do primeiro número é 2, a parte real do segundo número é 3. Então, ficaria 5 mais, ó, parte imaginária do primeiro número, aqui eu tenho 1i somado mais 6is, então ficaria 7is, certo? Então, tanto na subtração quanto na adição, por exemplo, se eu pegasse aqui Z2 menos Z1, ficaria como? Eu vou pegar aqui a parte real de Z2, que é 3, e vou subtrair da parte real de Z1. Então, 3 menos 2 passará a ser 1, certo? E a parte imaginária, no caso 6i, eu vou subtrair de 1i. Então, 6 menos 1 vai ficar 5i, certo? Então, observe, ó, que tanto na adição quanto na subtração, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tá? O que eu preciso ter cuidado aqui? Na operação da multiplicação. Na operação de multiplicação. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo, certo? Vou pegar aqui Z1 e vou multiplicar por Z2.
Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, eu vou ter que Z1, eu chamei 2 mais I, primeiro número complexo, e o Z2, 3 mais 6i, certo? O que é que eu vou fazer? Parte real, eu multiplico com parte real, então 2 vai multiplicar 3, então isso aqui vai ficar 6, e 2 vai multiplicar, ó, 6i, então aqui nós vamos ter 12i, certo? O i eu vou multiplicar o 3, então aqui vai ficar 3i, e o i vai multiplicar 6i, então vai ficar mais 6i ao quadrado, tá? Observando que o i ao quadrado eu vou substituir por menos 1, então nós vamos ter algo mais ou menos assim, 6, esse 12i eu vou somar com 3i, então 12 com 3 dá 15, e conserva a parte, e conserva o i, e esse 6 ele vai multiplicar o menos 1, que é a parte imaginária, e ao quadrado eu vou substituir por menos 1, tá? Então vai ficar 6 vezes menos 1 dá menos 6, então eu posso simplificar esse menos 6 com mais 6, então se liguem aqui, ó, 6 negativo somado com 6 positivo, isso dá 0, então essa multiplicação de Z1 vezes Z2 vai chegar a um número imaginário puro, certo? 15i, beleza? Então, cuidado, operação de multiplicação entre números complexos, eu faço a regrinha da distributiva. Eu multiplico os dois elementos do número complexo pelos outros dois elementos do segundo número complexo, beleza? Então, regra da distributiva, ou o chuveirinho, tá? E na divisão? Na divisão de números complexos, então vamos pegar esses mesmos números para a gente representar aqui na divisão. Então, a divisão de números complexos, eu preciso divisão de números complexos. O que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui o Z1 e vou dividir por Z2, certo? Na divisão de números complexos, existe uma propriedade que nós multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado do denominador, certo? Então, todas as vezes que vocês tiverem uma multiplicação de números complexos, você vai multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Professor, então como é que vai ficar essa divisão? Então vamos lá. Então pegando aqui o primeiro número complexo que eu utilizei, foi quem? Foi 2 mais i, certo? Então Z1, vamos lembrar aqui, ó, Z1 foi 2 mais i. E Z2, ele passou a ser quem? Foi 3 mais 6i, certo? Então, nós vamos pegar aqui Z1 e aplicar aqui dentro. Então, vai ficar 2 mais i dividido por Z2, que é 3 mais 6i, tá? Esse número, eu vou multiplicar ele, ó, pelo conjugado dele. Então, vai ficar assim, ó, 3 menos 6i sobre 3 menos 6i, tá? Então, o conjugado de Z2, eu inverto o sinal da parte imaginária. Então, se ele está positivo, fica negativo, tá? Então, essa regrinha, como é que nós resolvemos aqui? Então, vamos lá. Então, na parte do numerador, eu vou aplicar a regra da distributiva. Então, 2 vai multiplicar o 3, então isso aqui vai ficar 6. 2 vai multiplicar menos 6i. Então, 2 vezes 3, 2 vezes menos 6, dá menos 12i, certo? Professor, o i vai multiplicar o 3, então i vezes 3, vai ficar 3i. E o i vai multiplicar também, ó, o menos 6i. Então, i vezes i vai ficar i ao quadrado, vai ficar 6i ao quadrado, certo? Pronto, daqui a pouco eu organizo aqui com vocês essa parte do numerador. E o denominador? Observe que o denominador, nós vamos aplicar aqui uma regra da distributiva também, mas eu vou mostrar aqui um macete para a gente ganhar tempo. Então é o seguinte, todas as vezes que vocês tiverem uma operação da adição de dois números multiplicado pela subtração desses mesmos dois números, o resultado dessa operação sempre será o quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo, certo? Professor, sempre será isso? Será, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que se eu desenvolvo essa operação da distributiva, ó, A vezes A,
isso aqui vai ficar, ó, A ao quadrado. A vezes menos B, isso aqui vai ficar menos AB, certo? Ó, B vezes A, isso aqui vai ficar, ó, AB. B vezes menos B, isso aqui vai ficar menos B ao quadrado, certo? Observe que AB negativo somado mais AB positivo, isso aqui dá zero, certo? Então, nós chegamos que A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem uma operação de a soma de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos dois termos, sempre será quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. E aí, com isso, a gente ganha tempo, por quê? Porque se eu pegar o 3, que é o meu primeiro elemento, e elevar ele ao quadrado, nós vamos ter 9, certo? Ó, e o meu segundo termo é 6i. Então, se eu coloco aqui, ó, menos 6 ao quadrado, então vai ficar aqui 36i ao quadrado, certo? Lembrando, ó, que i ao quadrado, certo? Ó, i ao quadrado, ele vai ser substituído, ó, por menos 1, tá? Então, nesse numerador, ó, ele vai ficar escrito mais ou menos assim, ó, 6, 12 eu vou subtrair de 3, então vai ficar menos 9i, 6 vai multiplicar por menos 1, então menos 6, então menos com menos aqui vai ficar mais 6, certo? E o denominador vai ficar assim, ó, 9 menos 36 vezes, substituindo i ao quadrado por menos 1, certo? Então, vai ficar menos com menos jamais. Então, ó, nós vamos ter que o numerador, professor, vai ficar como? 6 mais 6 vai ficar 12, menos 9i. E o denominador fica menos com menos jamais, 36 mais 9. Então, se eu somo 36 mais 9, isso vai equivaler quanto? Então, nós vamos ter aqui 45, certo? Professor, esse número, ele pode ser simplificado? Pode. Ó. Se vocês observarem, tanto o 12, quanto o 9, quanto o 45, eles são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir aqui todo mundo por 3. Então, se eu divido 12 por 3, tá? Eu vou simplificar todo mundo aqui por 3. Então, 12 dividido por 3, isso aqui dá 4. 9i dividido por 3, vai ficar menos 3i. 45 dividido por 3, professor, isso aqui é 15, tá? Então, a gente chega à conclusão, ó, que esse número complexo, ele vai ter a parte real 4 sobre 15 e a parte imaginária menos 3i sobre 15, certo? Ó, professor, daria para simplificar mais ainda, 3 e 15 aqui daria, tá? Mas a ideia aqui é que vocês entendessem a propriedade da divisão de números complexos. Não era nem simplificar mais o máximo possível, que a gente vai ver isso dentro das questões. Mas sim você escrever toda e qualquer divisão de dois números complexos, você vai sempre multiplicar pelo conjugado do denominador, tá? Lembre, conjugado do denominador, professor, você inverte o sinal da parte imaginária. Então, se ela tiver positiva, fica negativo o conjugado, certo? Se ela tiver negativa, o conjugado fica positiva a parte imaginária, beleza? E daí é só multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Entenderam, galera? Se liga aí nas questões. Vamos lá. Vamos ver aqui umas aplicações sobre números complexos para a gente fechar essa primeira parte e começar a falar sobre a parte trigonométrica do número complexo, beleza? Então vamos lá para as questões. Então a primeira questão que nós temos aqui, ó, foi do IF de Alagoas 2018. Então lembre, ó, ele trouxe aqui o Z1 é um número complexo, 1 mais i, Z2 é um segundo número complexo e menos 1 menos i, certo? E aí o que ele pede na questão? Então se liguem aqui, ó. Ele fala assim, ó, o número complexo, ele pede, ó, o quociente entre esses dois números complexos. Professor, o que é um quociente entre dois números complexos? É o resultado da divisão. Então nós vamos pegar aqui o Z1 e nós vamos dividir pelo Z2. Então eu acabei de mostrar para vocês, ó, que Z1 dividido por Z2, isso equivale a quem? Ao conjugado, a multiplicação do conjugado do Z2, que é o denominador, tá? Então eu vou multiplicar denominador
numerador e denominador por Z2, certo? Então vai ficar assim, ó. Então quem é o Z1? O Z1, ó, é 1 mais I, certo? Ó, esse número vai ser dividido pelo Z2. Quem é o Z2? 1 menos I, tá? O conjugado de Z1, conjugado de Z2, passa a ser quem? 1 mais I, que vai ser dividido também por 1 mais I, certo? Então aqui nós vamos tentar simplificar o máximo possível. Então, aplicando a regra da distributiva, então o primeiro elemento vai multiplicar os dois elementos do segundo parênteses, então vai ficar 1 vezes 1, aqui vai resultar em 1. 1 vai multiplicar aqui o mais I, então vai ficar mais I. I vai multiplicar aqui o 1, então nós vamos ter aqui I. E 1 e I vai multiplicar o I também, então vai ficar I ao quadrado, certo? Denominador, então observe que o denominador eu tenho a diferença de dois números multiplicado pela soma desses mesmos dois números. Então isso aqui vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro termo, então vai ficar 1 ao quadrado é o próprio 1, menos o quadrado do segundo termo, certo? Pronto, para a gente finalizar aqui, ó, esse quociente vai ficar assim, ó, onde tiver I ao quadrado, eu vou substituir por menos 1, certo? Então se liguem aqui, ó, esse primeiro número eu vou substituir por menos 1. E aqui no denominador também eu vou substituir por menos 1, ó, tá? Então vai ficar assim, ó, o numerador, nós vamos ter, ó, 1 com menos 1, então eu posso simplificar esses dois termos, então vai zerar. Então vai ficar I somado mais I, vai ficar 2I, certo? Aqui no numerador. E o denominador, eu vou ter um jogo de sinal, menos com menos dá mais, então 1 somado mais 1 dá 2. Professor, eu posso dividir aqui todo mundo aqui por 2? Pode. Então, nós chegamos à conclusão que o quociente de Z1 por Z2 vai ser equivalente a I. Então, a letra correta é a letra B, certo? Então, uma questão aí de aplicação de divisão de números complexos, beleza? Vamos lá para mais outra questão aqui para ficar mais claro essa aplicação. Pessoal, lembre, se você curtiu esse vídeo, aperta aí no like, certo? Se inscreve aí no canal, o sininho aí para receber as próximas notificações dos próximos vídeos, beleza? Vamos lá para a questão 2. Essa questão 2, ela foi cobrada pela SpaceX, né? AMAN 2022. É uma questão bem recente. Ele pede para simplificar a expressão que eu tenho aqui um número complexo, onde I é a unidade imaginária, então ele obtém-se após a simplificação quântica. Então vamos lá. Então nessa questão, o que eu preciso lembrar aqui? Eu preciso lembrar, ó, que esse denominador, que ele está escrito assim, ó, como I elevado a 2021, isso aqui é uma potência de I. Eu preciso lembrar para vocês, ó, que as potências de I, elas se repetem de 4 em 4 termos, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, 2021 e dividir por 4, tá? Então, um número que multiplicado por 4 chega a 20. Então, aqui dá um 5. Aqui eu tenho 20, certo? Ó, baixo o 2. O 2 não dá para dividir por 4. Coloca um 0 no quociente e baixa o próximo termo. Professor, aqui dá um 5 de novo. 5 vezes 4 dá 20. E aí sobra o resto 1. O que isso implica dizer? Implica dizer, ó, que esse denominador, I elevado a 2021, é a mesma coisa de I elevado a 1, que isso aqui equivale a I, tá? Então, observe que o meu denominador vai ser I. Beleza. E o numerador, o que eu posso fazer? Então, vamos lá. Então, esse numerador, eu vou usar uma propriedade aqui de potenciação para a gente sair dessa questão de forma mais rápida. Então, eu vou escrever assim, ó. Esse termo ao quadrado vai ser equivalente, ó, à quinta potência. Lembre, ó, potência de uma potência. Nós multiplicamos aqui os expoentes, certo? Ó, as potências. Então, observe que eu continuo tendo a potência 10, tá? Então, não alterei nada quando eu escrevo ele assim. Mas aí, quando eu escrevo esse número assim, ó, eu posso desenvolver esse quadrado, esse parênteses ao quadrado. Então, quando eu escrevo ele ao quadrado, fica assim, ó. Quadrado do primeiro termo, então 2 ao quadrado passa a ser 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, menos 8i. Mais o segundo termo ao quadrado. Então, quem é o segundo termo?
2i. Então, ó, 2 ao quadrado dá 4, i ao quadrado. Então, nós vamos ter isso aqui, certo? Ó, desenvolvendo parênteses. Isso tudo é elevado à quinta potência. Beleza, então o que é que eu vou fazer aqui? Vou substituir onde tem i ao quadrado por menos 1. Então, vai ficar o 4 menos 8i menos 4, certo? Observe que o valor de i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 4 vai ficar menos 4. 4 negativo somado com 4 positivo dá 0. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, que o valor de menos 8i vai ser elevado à quinta potência. Então, menos 8i, isso tudo é elevado à quinta potência. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que tanto o menos 8 vai ser elevado à quinta potência, quanto o i vai ser elevado à quinta potência, certo? Para que a gente não desenvolva aqui esse menos 8 elevado à quinta potência, observe que nas respostas tá todas em base 2, tá? O que é que eu consigo mostrar para vocês? Que 8, eu posso escrever ele como sendo 2 ao cubo, certo? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E aí, quando eu escrevo ele assim, ó, potência de uma potência, eu multiplico essas potências. Então, 3 vezes 5 dá 15. Então, menos 8 elevado à quinta potência é a mesma coisa de eu escrever menos 2 elevado à 15ª potência. Tá? E daí a gente mata a questão. Ó. Por quê, professor? Porque é assim que está a forma escrita. Ó. Então, observe. Ó, expoente, uma base negativa elevada a um expoente, é um expoente ímpar, ela vai continuar negativa. Então, menos 2 elevado à 15ª potência, isso aqui é a mesma coisa de você escrever, ó, menos 2 elevado à 15ª potência. Professor, ele não desenvolve essa potência. Não desenvolve, tá? Então, a alternativa correta vai ficar como? Vamos lá. Lembre que isso aqui é o numerador, certo? Esse numerador, se vocês perceberem, ó, ele precisa ser dividido por i. Por quê, professor? Porque lá em cima, observem, ó, que nós temos aqui, ó, uma fração. Então, quem é o numerador? É esse valor que eu acabei de chegar, que eu marquei aqui embaixo, certo? É menos 2 elevado à 15ª potência vezes, ó, i elevado à quinta potência. Isso tudo vai ser dividido por quem? Por i, tá? Então, lembre, como é que a gente desenvolve isso aqui? Certo? Ó, nós vamos desenvolver da seguinte forma. I elevado à quinta potência, eu preciso lembrar para vocês, ó, que i elevado à quinta potência é a mesma coisa de i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i, certo? Só para vocês lembrarem, i ao quadrado, ele vale menos 2, tá? É a unidade imaginária. Então, menos 2 vezes menos 2, então, i ao quadrado vezes i ao quadrado vai ficar menos 1 vezes menos 1. E isso tudo multiplicado por i, certo? Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1 multiplicado por i, isso aqui chega a menos i, certo? Então, professor, o que é que eu quero concluir com vocês? Eu quero concluir com vocês o seguinte, ó, i elevado à quinta potência, ele equivale, ó, a i, certo? Então, eu posso eliminar, ó, i elevado à quinta potência e eu vou dividir por i, já que eu tenho os mesmos valores, certo? Então, a resolução dessa questão, ó, a resposta é justamente quem? Menos 2 elevado, ó, à 15ª potência, certo? Ó, então, a alternativa correta, letra D de danado, tá? Pessoal, se vocês curtiram, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a forma trigonométrica do número complexo, beleza? Então, fiquem com Deus, até a próxima.